Eu prometi começar nessa videoaula a estudar o assunto de análise da variância, mas eu achei melhor começar na próxima, adiar um pouquinho. Terminar a parte prática aqui. Bom, enfim, regressão linear, né, equação da reta e tal. Vamos pegar esse exemplo aqui que eu tirei do livro do professor Benício, capítulo 5. Eu não lembro exatamente a página, posso dar uma olhada aqui, capítulo 5, eu estou aqui na página, deixa eu até anotar, 408. Vamos subir aqui, vamos subir meio que às cegas, capítulo 5, aqui tem alguma coisa. Então, enfim, aqui no capítulo 5 você tem exemplos, né? Você tem a explicação teórica muito aprofundada que eu vou deixar de lado nesse momento, tá? Mas vamos descer um pouquinho mais aqui, para você ver onde tem o exemplo. Eu recomendo que vocês leiam. Eu estou basicamente pincelando aqui, eu não estou pegando tudo de tudo, né? Então, é por aqui, ó, lá pela página, vamos ver aqui, você vai encontrar os exemplos aqui, tipo, esse é um exemplo que a gente vai trabalhar, enfim, página, lá pela página 250, por aí, você procura os exemplos, né? Voltando aqui, né? Então, vamos ler esse exemplo aqui que eu peguei do livro Como Fazer Experimentos, né? 100% desse material é tirado de lá, mas eu não tirei 100% da informação que está lá. A parte de informação teórica mesmo, dedução de equações, etc., eu estou omitindo, estou indo para a parte prática. Bom, sob certas condições, pode-se demonstrar que a pressão de vapor de uma substância se relaciona com a sua temperatura absoluta através da equação de Clausius-Clapeyron. Nessa equação, o R é a constante dos gases, B0 aqui é uma constante que varia de uma substância para outra, o ΔH de vaporização, né, é isso aqui. Vamos fazer a regressão linear e quem sabe encontrar o valor do ΔH de vaporização. Isto é uma equação da reta. Ó, isso aqui é o Y, isso aqui é o B0, isto aqui é o X e o B1, coeficiente angular, é isto aqui. Então você tem um gráfico assim, inverso da temperatura, que é o x, e aqui logaritmo natural da pressão de vapor. Tem esse negativo aqui, eu acho que o gráfico é mais ou menos assim, ó. Você pode até ver depois. Bom, vamos lá ao R. Então eu tenho os dados aqui que eu peguei do próprio livro, que é tabela. Aqui não está escrito exatamente qual é a tabela, deixa eu encontrar aqui rapidão esta tabela, até para corrigir. Vamos ver aqui. Isso aqui, tabela 5A5, é o que nós temos aqui. Tabela 5A5, então, tá S aqui, né, não 5. 5A5. Então aqui eu criei esse objeto T, não sei porque que ficou destacado em vermelho. Deixa eu puxar aqui, environment, deixa eu limpar aqui o ambiente. Então eu tenho esse objeto T, que contém as temperaturas, né? Eu usei aqui a função C, concatenate. Lembra aqui, ó, abre e fecha parênteses. E aqui eu digitei as temperaturas, separadas por vírgula. Se você tivesse um número decimal, você teria que usar o ponto como separador decimal. Aqui a pressão de vapor, PV, esse objeto, criei aqui. Então deixa eu executar essas duas linhas. E aí foram criados os objetos. 1 sobre T é o inverso da temperatura. Então eu criei esse IT aqui, esse objeto que é o inverso da temperatura. E o ln de PV, aqui, eu executo. E aí eu posso, então, usar a função lm, tá aqui, ó, lm, declarando aqui o y, que é o logaritmo da pressão de vapor, e aqui o inverso da temperatura. Detalhe, ó, log
é a função no R para você calcular o logaritmo natural, que muitos de vocês chamam de neperiano. Se você quisesse o logaritmo decimal, teria que ser log 10. Então eu executo isso aqui com summary, eu tenho os parâmetros. Então, o que interessa aqui é o coeficiente angular, que deu 3.902. Então, coeficiente angular, B1, que é igual menos delta H de vaporização sobre R, igual, tá aqui ó, menos 3.902. Então, menos 3.902. Logo, o ΔH de vaporização vai ficar 3.902 vezes o R, que é a constante universal dos gases, 8,314. Será que bateu aqui? Bateu, né? Exatamente. Muito bom. Aqui ele está fazendo análise da variância, mas a gente vê isso depois. Se você quiser, você executa aqui essa função A nova, e aí você vai ter a análise da variância, mas eu vou tratar disso na próxima aula. Se você tiver regressão múltipla, por exemplo, regressão múltipla aqui, então você imagine que aqui fosse não volume, mas digamos que aqui fosse a concentração do MnO4 menos. Você prepara soluções de concentração conhecida e mede a absorbância em 3 comprimentos de onda. Então você vai criar um modelo de calibração. Esse modelo vai ser B0 mais B1 x1 mais B2 x2 mais B3 x3. Então aqui seria x1, x2, x3, né? Como é que você declara? Isso aqui são as absorbâncias, né? Como que eu fiz lá no software aqui. Então, deixa eu ver aqui, ó. Esse V aqui trata da concentração do permanganato. Aqui você tem eu estou criando os objetos A530, A440, A410, que seriam as absorbâncias das soluções medidas nesses comprimentos de onda. E aqui eu criei esse objeto calibmulti, de calibração multivariada. Aqui eu vou usar a função lm. Essa palavra fórmula eu posso até omitir, não vai ter problema não, vou omitir aqui. Então v, que é o y, e aqui tio, depois os x. São 3x, então é uma regressão múltipla. Executa, e aí summary, e você tem aqui os parâmetros. Na verdade, só a absorbância em 440 e a absorbância em 410 são relevantes. Os outros parâmetros não são relevantes. Você pode comparar, então, com o que tem aqui no livro. Vamos ver. 2,642, vamos ver aqui. Opa, 2,6, tá aqui. Tudo certinho, né? Então, você reproduz os dados do livro aqui no R. Que mais? Tem mais alguma coisa antes de entrar para a análise da variância? Deixe-me ver. Vamos ver um conjunto. Tem uma biblioteca chamada datasets. Tem conjuntos de dados. Então, antes você precisa instalar. Lembra que é install.package. Deixa eu colocar aqui. Já está instalado aqui. Eu só estou pondo o comando, tá? Install.packages datasets. Como eu já instalei, eu vou colocar isso aqui como comentário, tá? Mas você pode executar essa biblioteca e aí você vai chamar os dados de pressão de vapor do mercúrio. Então tá aqui. E você pode fazer o gráfico da pressão de vapor do mercúrio. Vamos ver como fica o gráfico da pressão de vapor do mercúrio. Pressão de vapor do mercúrio em função da temperatura, né? Temperature, pressure, tá vendo? Ó? Tem esse conjunto, esse dataset aqui, esse conjunto de dados. Então aqui o X, que é a temperatura, e aqui a pressão. Eu criei esse objeto HG, e aí
os dados de pressão estão aqui nessa biblioteca, né? Então vamos graficar aqui e ver como fica. Então aqui estão os dados de pressão em função da temperatura. Como é que fica o gráfico em função, colocando em logaritmo? Vamos fazer o gráfico logarítmico? Quer dizer o quê? Vamos linearizar esse gráfico. Quase, né? Não ficou exatamente linear. Ficaria melhor se eu fizesse assim, ó. Vamos tentar. Plot. Vou fazer o seguinte. Acho que eu vou fazer assim. 1 sobre, vamos ver se vai dar certo. HG, temperature, vírgula. Esse é o X, né? Log, HG, pressure. Então, vamos ver se vai dar certo. Aqui, dentro do argumento, aqui, como argumento da função plot, eu coloquei aqui o x, que seria o inverso da temperatura, e o y, que seria o logaritmo natural da pressão. Vamos ver se vai rolar o gráfico. Vai dar um gráfico... era para estar mais linear do que... É porque está uma faixa muito grande de... Deixa eu ver aqui, de pressão e temperatura, possivelmente. Deixa eu dar uma puxada aqui. Environment, HG. Aqui está temperatura desde 0 até 360, acima da temperatura ambiente, desde o 0 Kelvin. Então, só uma faixa aqui linear. Essa primeira faixa aqui. Depois, quando a temperatura... deixa eu ver aqui. Aqui você tem... Deixa eu ver aqui, baixas temperaturas, aqui temperaturas mais altas. Só em temperaturas mais altas que essa linearidade vai valer. O que eu poderia fazer? Vamos pegar, por exemplo, do 10º ao 19º ponto, só para pegar, quem sabe, a faixa linear. Se eu quiser só do 10º ao 19º ponto, então eu vou fazer o seguinte, ó, abrir aqui 1 até 10, e aí vírgula, será que precisa vírgula? Não sei. E aqui, vamos ver, não sei se vai dar certo. 1 até 10, vírgula, vamos ver. Não deu certo não. Bom, vou deixar isso para vocês fazerem. Já está um pouquinho demais aqui, né? E eu estou devendo a aula sobre análise da variância. Então, agora sim, próxima aula, análise da variância. Então, arrivederci, alla prossima lezione. Presto.